Seja muito bem-vindo a mais um review. Eu sou o Pedro Pamplona e hoje quero dar alguns conselhos sobre uma pergunta que eu recebo muito, que é como conciliar a leitura bíblica com a leitura de outros livros. Então, depois da vinheta, eu quero te dar alguns conselhos sobre como conciliar essas coisas. Vamos lá, vamos tentar orientar aqui nossas vidas sobre como conciliar a leitura bíblica com a leitura de outros livros. Essa é uma dúvida e um pedido que aparece muito nas minhas caixas no Instagram, na minha DM e às vezes aqui nos comentários no YouTube. Então, vamos falar sobre isso. Esse é um assunto que talvez seja muito óbvio para algumas pessoas, mas importante para outras. E talvez algo que seja até fácil de responder, mas difícil de colocar em prática. A gente sabe, como cristão, que é difícil manter uma rotina de leitura bíblica e leitura de outros livros. Mas vamos lá. Eu tenho alguns direcionamentos bem básicos, mas que fazem diferença quando você quer se organizar nesse aspecto da sua vida. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Você já me viu falando isso em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. A Bíblia é a nossa prioridade. Ela é o livro de Deus, ela é o livro inspirado por Deus e ali estão os textos canônicos e sagrados. Então, na disputa, vamos dizer, por tempo, ou vamos colocar melhor, por prioridade, entre Bíblia e outros livros, a Bíblia sempre ganha. Então, ela é a nossa prioridade. Se você só pode escolher entre dois livros para ler, e um deles é a Bíblia, escolha sempre a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio é esse. Prioridade. Priorize a leitura bíblica. Isso quer dizer, na prática, e que é algo, infelizmente, muito comum, que se você está lendo outros livros e não a Bíblia, há um problema aí de vida cristã, tá bom? Na sua vida. Então, se você está lendo outras coisas, cuidado para não deixar de ler a palavra de Deus. Ela é a única leitura essencial. O resto é muito bom, é aconselhado ler, é edificante, mas não é essencial como a Bíblia é. Então, vamos lá. Segunda coisa. Dizer que a Bíblia é prioridade não significa quantidade de tempo gasto ou de páginas lidas. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui nesse tipo de pensamento. Para eu ler 30 páginas de um livro, eu não preciso obrigatoriamente ler 30 páginas da Bíblia ou ler mais de 30 páginas da Bíblia. Para gastar meia hora em um livro, eu não preciso obrigatoriamente ter gastado meia hora da Bíblia ou mais de meia hora com a Bíblia. Eu estou tentando evitar aqui aquele pensamento de eu tenho que ler em termos quantitativos mais Bíblia do que outros livros. Então, se eu estou gastando uma hora lendo uma ficção, eu tenho que ler 1h30 de Bíblia. Não é por aí que eu penso que é a prioridade. Por quê? Esse é o meu terceiro ponto. A leitura bíblica é uma leitura mais devocional. É uma leitura que nós lemos ali 2, 3, 4 capítulos por dia e tentamos meditar neles, ver o que Deus está falando conosco, orar também depois dessa leitura, e trazer significado e aplicações para nós. Então, nós não fazemos essa leitura preocupada em quantidade, tá bom? Com a Bíblia, nós fazemos uma leitura devocional. E é aí que uma leitura de 15, 20 minutos da Bíblia, talvez já seja suficiente para esse propósito devocional que nós temos diário, com as Escrituras. E você gasta com outros livros, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, isso não tem nenhum problema, tá bom, gente? A prioridade é a prioridade de ler, de orar, de ter a vida devocional e não deixar que outros livros substituam a palavra de Deus. E a prioridade, claramente, de assumir que ela é a palavra de Deus que julga os outros livros. Mas não se engane com esse negócio de tempo, quantidade de páginas. Isso vai enlouquecer você. Isso não vai ser bom. Dito isso, eu diria para você escolher momentos do dia diferentes para as suas leituras. Se a leitura bíblica requer talvez menos tempo por ser devocional, você pode escolher, aí você vai ler pela manhã, você vai ler antes do almoço, você vai ler quando chegar em casa do trabalho. Escolha esses momentos em que você pode ler com mais calma, tá? E aí os outros momentos livres que você tiver, você vai investir na leitura dos seus outros livros que você está estudando e lendo, ok? Então escolha momentos diferentes. Qual é o melhor momento para ler a palavra?
Isso não é a regra bíblica, isso não é pecado não ler nesse momento, mas eu diria que é a leitura pela manhã, ok? Por quê? Porque você acorda e já se encontra com a palavra de Deus, né? O salmista diz isso, que logo pela manhã ele recorre à palavra, e porque isso faz você ganhar tempo, tá? Porque você pode acordar um pouquinho mais cedo na sua rotina, uma meia hora já te ajuda nisso, e não vai fazer tanta falta assim de sono, só você controlar também o seu tempo de sono, tá? E você acordando meia hora antes, fazendo o seu devocional, você lê a Bíblia, se encontra com Deus logo de manhã, tem um dia guiado pela palavra, e você pode então separar o resto do tempo durante o dia que você tiver livre para ler outros livros. Então fica o meu conselho, leia a Bíblia pela manhã. Okay? Então, são essas minhas diretrizes, meus conselhos para você. Não tem nenhum segredo, não tem nada de especial. Como é que eu faço, pastor? Como é o segredo para conciliar? É seguindo essas coisinhas básicas. E é aquilo que eu gosto de falar. Se esforce, tome vergonha na cara e vá ler a Bíblia e vá ler outros livros também. Então, priorize, esqueça essa ideia de páginas e tempo, priorize a palavra de Deus, né? E escolha momentos aí diferentes do dia e principalmente tente ler pela manhã quando você acorda das escrituras, porque isso vai facilitar e vai te abençoar, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha com os amigos e não se esquece de colocar isso em prática. O mais importante, o mais difícil é colocar em prática. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui do review, tá bom? Que Deus te abençoe na leitura bíblica, na leitura de outros livros e até a próxima. Valeu!